Então a igreja substituiu Israel. Será que isso é uma verdade? Aqui é o irmão Josué e você está no canal Teologia de Tudo Um Pouco. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã, certo? Hoje eu vou dar uma pincelada, coisa rápida, mais para reflexão e pensamentos aí dos irmãos, sobre esse assunto, né? A igreja substituiu Israel? Será que isso é verdade? Será que isso tem apoio nas escrituras? Será que as escrituras, numa leitura comum, o leitor tem esse sentimento de que a igreja substituiu Israel de verdade? A gente encontra isso na área escatológica, né? Geralmente com mais afinco, né? Na escatologia, obviamente, mas de uma corrente teológica chamada aliancismo, né? Ou a teologia da substituição, né? Ou teologia do pacto, né? Como mais ou menos falam aí, né? Existe também, não seria, esse nome não, eu não vejo esse nome como muito coerente, né? O dispensacionalismo progressivo, né? Mas ele é como, entre aspas, aí, ele é um aliancismo velado, tá bom? Ele faz algumas distinções, tá certo? Não vai dar para entrar no campo total sobre isso daí. Se você quer se aprofundar sobre esse assunto, eu deixo o material, o manual de escatologia da editora Chamada, que saiu agora. E se você quer se aprofundar sobre esse assunto, né, sobre se a igreja substitui Israel, eu vou indicar esse livro para os irmãos, tá certo? E aí, os irmãos, ele é baratinho, tá bom? Vai ter review dele aqui no canal, mas eu vou deixar aqui para os irmãos para poder se aprofundar. Sem mais delongas, vamos aos textos bíblicos e sagrados. Por que existe um problema seríssimo quando nós entendemos que a igreja substituiu Israel? Primeiro problema é o confrontamento com o texto bíblico. A gente precisa lembrar que a palavra de Deus, ela é soberana. E quem determina o que está certo e o que está errado é a própria palavra de Deus. E é o próprio Deus que zela e cuida para cumprir a sua palavra, certo? Então isso é muito importante a gente saber. E a palavra final de quem está falando a verdade e quem está falando a mentira sempre é da palavra de Deus, tá bom? Então quando eu escuto teólogos, né, e irmãos, né, que defendem esse posicionamento, que a igreja substituiu Israel, eu vejo muita incoerência. É muita incoerência nesse entendimento teológico, nessa exposição das escrituras, tá certo? Isso fere as escrituras, e se você tá com dúvidas sobre isso, e se você não tá meio assim, entendeu? Quase com um pé lá e um pé cá, mas não tem tanta certeza, então fica até o final aqui do vídeo, leia os versículos, questione, tá bom? E veja se faz algum sentido, tá bom? Eu vou trazer aqui alguns textos, existem vários, tá bom? Muitos textos, mas eu quero trazer aqui alguns textos. Antes, porém, eu quero dizer que escatologia e soteriologia, eles não se conversam, são matérias e assuntos totalmente diferentes. Escatologia é o estudo, né? De forma geral, é o estudo que vai tratar sobre os eventos proféticos, das profecias, tá bom? Na palavra de Deus, certo? Escatologia, tá bom? Soteriologia é o estudo que vai falar sobre a salvação, tá bom? Uma matéria não tem relação com a outra, até podem colocar ali, não tem nenhum problema, mas cada matéria dentro do seu quadrado, e há muita confusão sobre isso. Pegam soteriologia e misturam com escatologia e faz uma salada danada, e é por isso que tem toda essa confusão aí. Então vamos aos textos. O primeiro texto que eu quero trazer aqui para os irmãos está lá em Atos, no capítulo 1, tá bom? Do versículo 6. Geralmente as pessoas que fazem essa substituição, ou elas vão dizer que a igreja sempre existiu. Lá no Antigo Testamento a igreja existia, que é outro absurdo também, que a própria palavra de Deus não sustenta esse tipo de entendimento, que essa teologia da substituição ou do pacto, ela tenta inserir na cabeça dos irmãos. Então, por exemplo, aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 6, existe uma pergunta dos apóstolos que dizem assim: aqueles, pois, que haviam
reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, os apóstolos estavam perguntando para Jesus se seria naquele tempo, né, que ele iria restaurar o reino de Israel. Se a igreja tivesse substituído Israel, a pergunta seria: Senhor, será neste tempo que tu restaurará o reino da igreja? Veja que não faz sentido, não tem sentido aqui. Então, se você não fizer a distinção do que é Israel e do que é igreja, das promessas que foram feitas para Israel e das promessas que foram feitas para a igreja, você vai ter um tremendo problema na hora de interpretar e de falar das escrituras. Até mesmo os aliancistas, eles criticam os dispensacionalistas, por exemplo, clássico e revisado, porque falam que fazem distinção entre Israel e igreja. Mas até eles mesmos têm que fazer isso, senão eles vão ter problemas seríssimos, né, com os textos sagrados. Esse é um texto. Vamos para outro texto, Romanos 11. O apóstolo Paulo aqui, ele é enfático. E se não fizer uma distinção entre Israel e a igreja, você vai ter seríssimos problemas, porque você vai dizer que Deus rejeitou a igreja, ou a igreja rejeitou Deus, ou a igreja rejeitou Jesus. Isso é um absurdo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, corpo de crentes, não de ímpios, não de perdidos. O corpo do Senhor Jesus Cristo, corpo de Cristo, ele é constituído de crentes, pessoas arrependidas, nascidas de novo, né? Então lá em Romanos 11, Paulo vai dizer assim, ó, digo porventura, rejeitou Deus o seu povo? Veja que se a teologia da substituição fosse uma verdade, esse texto, Paulo estaria dizendo assim, digo pois, porventura rejeitou Deus a igreja? Veja que é um absurdo isso, né? Ele continua, de modo nenhum, porque também sou israelita. Ué, ele não faz parte do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo? Veja que Paulo aqui, ele já claramente no texto, ele já fala, olha, digo porventura, rejeitou Deus o seu povo? Está falando de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Então ele está falando da onde ele é, da onde ele está sendo constituído, né? Israelita, de Israel, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Ele tá até a tribo, ele já era um cristão, já era salvo, já fazia parte do corpo de Cristo. Mas Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo. Que povo é esse? A igreja? Não. Ele está falando de Israel, aqueles que são da carne, aqueles que estão endurecidos. E Paulo continua falando, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ele está falando de Israel, né? Ou não sabeis que as escrituras diz que Elias, como fala Deus, contra Israel? Ou seja, o profeta Elias estava falando contra a igreja? Não, estava falando contra Israel. Então veja que, se você não fizer ler o próprio texto em si, você faz uma confusão. E perceba, quando nós lemos Israel, ele está falando sobre Israel. Ninguém vai ler isso daqui e vai falar, ele está falando da igreja. Uma leitura comum, por exemplo, né? E o apóstolo Paulo, ele vai continuar e vai dizer no versículo 7, o que Israel buscava não alcançou. Se nós formos fazer a substituição de todas as palavras que se dizem Israel para a igreja, nós vamos dizer, e o que a igreja buscava não alcançou. Isso é absurdo. Mas os eleitos alcançaram, porque a igreja, eclésia, é o corpo místico de Cristo no Novo Testamento. Tá bom? Vamos para outro texto? João 1, olha isso daqui. Imagina essa teoria aí da substituição, né? Como seria absurdo se não fizesse uma distinção entre Israel e a igreja. João 1, versículo de número 11, ele vai dizer assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora você imagina se nós tivéssemos que substituir isso daqui. Jesus veio para a igreja não o recebeu. Isso tem lógica isso daqui, está falando do povo de Israel. Ele veio para os seus, o seu povo, Israel. E Israel não o recebeu. Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo como nação. Vamos para outro texto que eu entendo que seja muito importante.
Jesus falando com Israel, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Então veja, na teologia da substituição, isso daqui teria que ser aplicado à igreja, mas é um absurdo, né? Porque a igreja matou os profetas, apedrejou os profetas, no tempo em que Jesus está dizendo aqui. Jesus disse: a vossa casa ficará deserta. O corpo místico de Cristo vai ficar deserto? Até que, e não me vereis mais. Quando Jesus fala com a igreja sempre está com Deus, porque ela está selada com o Espírito Santo. Então veja, ele vai dizer: não me vereis mais, desde agora, até que digas: bendito é o que vem em nome do Senhor. A igreja não fala: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas veja que esta promessa aqui, essa fala aqui, não tem nada a ver com a igreja. Mas na teologia da substituição, deveria fazer isso daqui. Mas é como eu falei, a própria teologia da substituição, que critica o dispensacionalismo, clássico e revisado, por fazer essa distinção, eles são obrigados a fazerem um pouquinho de distinção, caso contrário, eles vão ter absurdos interpretativos, colocando a igreja onde ela não está, onde ela não existe. Vamos para outro texto? Em Atos 2, no versículo 14, o apóstolo Pedro ele vai dizer assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus. Então, Pedro está se dirigindo a Israel, o povo judeu. Povo judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos visto notório e escutai as minhas palavras. Presta atenção aqui, ó, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e sobre os vossos filhos e as vossas filhas, e profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Isso aqui é uma promessa lá de Joel 2, 28, para a casa de Israel. Agora, quando nós vamos lá para Atos, olha isso aqui é muito interessante. Atos, no capítulo 10, a gente vai lá para o capítulo 10, 28, olha o que Pedro fala com Cornélio, que era um gentil. Olha o que Pedro fala aqui, ó, versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu assentar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Então vocês percebam aqui que o apóstolo Pedro está fazendo uma distinção, porque Pedro nem sabia o que era a igreja ainda. Pedro nem sabia o que era a igreja. Olha a diferença de como Pedro começa a tratar os gentios no começo do seu ministério e como Paulo começa a tratar os gentios no começo do seu ministério. Porque a igreja era um mistério e só foi revelada para Paulo. E posteriormente os apóstolos começaram a entender o que significava a igreja, porque eles nem sabiam o que era isso na época deles. Pedro deixa muito claro isso aqui no versículo 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu. Ele ainda coloca a sua, porque ele que estava lá, né? Lícito um homem judeu a sentar-se e a chegar. Aqui, Deus repreende Pedro por conta dessa ministração que ele ia fazer ao povo gentil, né? Você lê aí o Atos 10 e você vai ver. Agora, olha que interessante. No versículo 34, Pedro vai dar um testemunho, né, abrindo a sua boca: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né? Quando nós vamos para Atos 11, olha aqui que coisa sensacional. Lembra lá de Atos 2 que eu li? Onde Pedro fala para o povo judeu, e os judeus de Jerusalém e outras províncias, da promessa de Joel, capítulo 2. Não tinha nenhum gentio ali que recebeu esses dons. Porque Pedro, ele vai testificar isso. No versículo 15, Pedro vai dizer assim, ó: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo.
como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu do mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, ou seja, os apóstolos tiveram que crer no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Olha isso. Agora, olha que fantástico o versículo 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus arrependimento para a vida. Ou seja, isso daqui é um âmbito soteriológico. Os gentios não passaram a ser judeus. Eles passaram a ser a igreja, mas não judeus. Porque a nação judaica ainda é a nação da promessa. Depois vocês leem lá, Atos, capítulo 15, vocês vão ver o que acontece lá em Atos 15, por exemplo, quando eles começam a fazer a distinção entre gentios e judeus e não colocando o peso que foi colocado nos antepassados. É lógico que há vários versículos bíblicos para serem trabalhados, mas eu vou deixar apenas estes daqui. E se vocês quiserem se aprofundar mais, vejam este material aqui, leiam, comprem e leiam esse material que é fantástico. Ele vai trazer todas as interpretações e a forma que os aliancistas, né, a teologia do pacto, da substituição, utiliza os termos, os versículos e tal. Mas você perceba que não se sustenta, e até mesmo a própria teologia do pacto e da substituição, eles precisam fazer algumas distinções, ainda que sejam pequenas, entre Israel e a igreja, porque senão eles caem numa heresia violenta, né? Mas eles gostam de falar muito do dispensacionalismo, dizendo que a gente separa tudo, né? Mas veja que é a própria palavra de Deus que faz esta distinção. Por que eu estou falando que escatologia se mistura com soteriologia e faz uma salada inteira? Eu vou aqui deixar o exemplo para finalizar. Os gentios, eles receberam da parte de Deus não a nacionalidade de um povo judeu. As pessoas leem Gálatas e aí pega Gálatas, né, como aquele forte, né, aquela forte evidência, né, que vai dizer lá que nós somos o Israel de Deus, para dizer que a igreja substituiu Israel, porque Paulo afirmou lá. O que Paulo está dizendo lá é no âmbito soteriológico, né? Ou seja, os gentios, eles se beneficiaram de algo que foi prometido a Abraão. Abraão não era um judeu, Abraão era um gentil, que foi chamado por Deus a crer em Deus, obedecer a Deus, e ele creu. Ele não se circuncidou, fez qualquer outro ato, ele apenas creu, assim como os gentios fazem, eles creem. Então eles se tornam filhos de Deus, ou seja, a bênção foi estendida ao povo judeu, para o povo gentil, para a salvação. Isso é soteriologia. Soteriologia. Então os gentios estão se beneficiando da promessa que Deus fez a Abraão, onde Deus fala, né, que em ti serão benditas as nações da terra. Por qual meio? Pela graça, por meio da fé. Por isso que a circuncisão não é dado aos gentios, mas foi dado a Israel terreno, foi dado a Abraão. Abraão teve que se circuncidar, e todos os seus descendentes tiveram que se circuncidar, mas os gentios não. Por quê? Porque nós ouvimos o chamado, assim como Abraão, e nós cremos e isso nos é justificado. Nós somos justificados. E se vocês acham que isso não tem nada a ver, porque no Novo Testamento nenhum apóstolo manda ninguém se circuncidar, dá uma lida lá em Atos 16. Veja lá que Paulo pede para um dos seus discípulos se circuncidarem por conta do povo judeu. Dá uma olhadinha lá. Então, parafraseando, o que Paulo está dizendo é que nós gentios nos beneficiamos das promessas dadas a um povo. Nós podemos nos beneficiar dela, isso no âmbito de salvação. De salvação. Eu vou explicar de uma forma muito clara. Veja. Pensa no seu vizinho. Deus abençoa o seu vizinho
e seu vizinho compra um carro. Veja que o carro não é seu. Um pouquinho antes, Deus usou um profeta para falar para o seu vizinho que Deus daria um carro para ele. Na teologia da substituição, Deus iria cumprir essa promessa, não no vizinho a quem ele prometeu, mas em mim ou em você. E depois ele ia falar para o vizinho que ele cumpriu a palavra dele. E o vizinho ia falar, ué, mas você não prometeu para mim? Ele falou assim, sim, eu prometi para você, mas eu cumpri no seu outro vizinho. Então veja que não faz nenhum sentido, isso é totalmente absurdo. Então como que eu me beneficio disso? O meu vizinho, um profeta usado por Deus, prometeu um carro para o meu vizinho. A promessa é do meu vizinho, Israel. A promessa é dele. Deus dá esse carro para o vizinho. Um dia eu passo muito mal e eu preciso ser levado para o hospital. Esse meu vizinho me socorre, ou seja, eu estou sendo abençoado pelo meu vizinho. Mas o carro é do meu vizinho. A promessa é do meu vizinho. Então veja, a bênção, eu posso me beneficiar dessa bênção, mas eu não sou o proprietário primário a quem Deus prometeu. É isso que a Bíblia fala e trata, é isso que o dispensacionalismo faz. Ele deixa as promessas para quem foi prometido, os juízos para quem foi prometido. Ele não lança isso para outras pessoas, substituindo elas, certo? Então, ou seja, nós gentios estamos sendo agraciados pela salvação. E as promessas e juízos que foram prometidos para Israel será cumprido em Israel e nada tem a ver com a igreja. Que isso fique muito claro para vocês. E leiam esses materiais e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso daí. Não dá para estender muito o vídeo, porque senão fica muito longo. Mas veja, se você não fizer essa distinção entre Israel e a igreja, você vai começar a ensinar heresias terríveis, terríveis. Vai começar a dizer que a igreja foi para a Babilônia porque não guardou o ano sabático. Vai dizer que a igreja se circuncidava, que a igreja estava no Antigo Testamento. Vai começar a dizer que a igreja rejeitou o próprio Jesus Cristo como corpo místico de Cristo. Veja que é uma heresia atrás da outra, não é verdade? Então mesmo a teologia da aliança, que faz essa substituição do pacto, em alguns momentos ela é forçada a fazer isso, porque se ela não fizer, ela cai nesses problemas teológicos aí. Então igreja é igreja e Israel é Israel. Hoje fazemos parte do corpo místico de Cristo, porém as promessas que foram dadas para Israel serão cumpridas, porque quem preza para cuidar e zelar pelas suas promessas é o próprio Deus, assim como ele mesmo disse e prometeu. Sola a Escritura. Ok? Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!